O passado da Terra revela um cenário fascinante em que criaturas gigantescas dominaram o planeta, mas o que muitos não sabem é que pequenos mamíferos coexistiram ao lado desses temidos dinossauros. Enquanto os dinossauros vagavam majestosos pela superfície, esses mamíferos mantinham uma presença discreta, porém essencial. Adaptando-se a condições ambientais extremas e vivendo nas sombras, eles desempenharam um papel crucial na continuidade da vida. Suas histórias de sobrevivência são tão intrigantes quanto a dos próprios dinossauros, e, em muitos casos, eles foram a chave para o futuro da biodiversidade terrestre. Neste roteiro, exploraremos como os primeiros mamíferos se adaptaram, coexistiram e eventualmente floresceram após a extinção dos dinossauros. A Era Mesozoica, conhecida como a Era dos Dinossauros, foi um período de domínio absoluto desses répteis gigantes, que governaram os continentes por mais de 180 milhões de anos. Durante esse tempo, pequenos mamíferos também surgiram, embora com menos protagonismo. Em comparação aos dinossauros, eles eram minúsculos, muitas vezes não ultrapassando o tamanho de um rato moderno. Esses mamíferos mantinham-se escondidos em tocas e passavam a maior parte do tempo fora do alcance dos predadores, garantindo sua sobrevivência. Suas adaptações únicas permitiram que coexistissem com os gigantes da Terra, mesmo que de maneira discreta e muitas vezes invisível aos olhos humanos. Os mamíferos traçam sua origem a partir de um grupo de répteis chamados sinapsídeos, que começaram a desenvolver características que os diferenciavam dos outros répteis. Esses sinapsídeos possuíam uma única abertura temporal no crânio, o que mais tarde deu origem às mandíbulas e aos ouvidos modernos dos mamíferos. À medida que evoluíam, esses primeiros mamíferos desenvolveram corpos cobertos por pelos, permitindo-lhes manter a temperatura corporal estável em condições adversas. Esse controle da temperatura, conhecido como endotermia, foi um diferencial que lhes permitiu sobreviver em um ambiente onde os dinossauros eram reis. Os sinapsídeos representaram um passo fundamental na linha evolutiva que culminou nos mamíferos modernos. Entre os primeiros mamíferos conhecidos estava o Morganocodon, que viveu no final do período Triássico, coexistindo com os primeiros dinossauros. Esse pequeno animal, com cerca de 10 centímetros de comprimento, apresentava uma combinação de características primitivas e modernas. Seu crânio pequeno, semelhante ao dos répteis, contrastava com seus dentes diferenciados, que o aproximavam mais dos mamíferos atuais. Ele era noturno, o que significava que se mantinha afastado dos dinossauros predadores que dominavam o ambiente durante o dia. Morganocodon alimentava-se principalmente de insetos e, com suas adaptações únicas, garantiu sua sobrevivência em um mundo hostil. Para sobreviver em um ambiente dominado por gigantes, os primeiros mamíferos desenvolveram adaptações impressionantes. Além de seu pequeno tamanho, que lhes permitia se esconder facilmente, eles contavam com um metabolismo rápido e um comportamento noturno. Essa combinação lhes permitiu evitar a competição direta com os dinossauros, que eram predominantemente diurnos. O fato de serem endodérmicos, ou seja, regularem sua temperatura corporal internamente, deu-lhes uma vantagem crucial em ambientes de temperaturas variáveis. Além disso, seu ciclo de vida relativamente curto e sua alta capacidade de reprodução asseguraram que seus números permanecessem estáveis ao longo das gerações. Os multituberculados foram uma das linhagens de mamíferos mais antigas e duradouras da pré-história, sobrevivendo por mais de 100 milhões de anos. Estes mamíferos tinham dentes especializados, com várias cúspides, ou tubérculos, usados para triturar plantas duras e outros alimentos vegetais. Seu tamanho variava, mas muitos eram parecidos com os roedores modernos. Graças à sua dieta flexível e hábitos discretos, eles conseguiram coexistir com os dinossauros sem atrair muita atenção. Mesmo quando os dinossauros enfrentavam extinções e mudanças drásticas no ambiente, os multituberculados se mantinham firmes, adaptando-se às novas condições ambientais. Os mamíferos primitivos demonstraram uma capacidade impressionante de adaptação alimentar, o que lhes permitiu sobreviver em uma variedade de ambientes.
Enquanto muitos eram insetívoros, outros grupos desenvolveram dietas herbívoras ou até mesmo omnívoras. A diversidade na alimentação permitiu que os mamíferos ocupassem nichos ecológicos diferentes dos dinossauros. Eles exploraram alimentos como sementes, frutas e pequenos vertebrados, que eram negligenciados pelos grandes répteis. Essa flexibilidade na dieta foi um fator determinante para sua sobrevivência durante eventos catastróficos que dizimaram outras formas de vida. Enquanto os dinossauros possuíam cérebros relativamente pequenos em comparação ao tamanho de seus corpos, os mamíferos primitivos começaram a desenvolver cérebros maiores e mais complexos. Essa evolução permitiu comportamentos mais sofisticados, como a capacidade de aprender com o ambiente e modificar suas estratégias de sobrevivência. Além disso, os mamíferos desenvolveram sistemas nervosos mais eficientes, o que aumentou sua capacidade de resposta a estímulos externos. Essa combinação de cérebros maiores e sentidos aguçados proporcionou a esses pequenos animais uma vantagem crucial na luta pela sobrevivência. Esse desenvolvimento cerebral foi fundamental para a evolução dos mamíferos modernos. Os mamíferos primitivos sobreviveram a vários eventos de extinção em massa, incluindo o evento cataclísmico que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Durante esses períodos de crise, muitos dos grandes predadores e herbívoros foram eliminados, mas os pequenos mamíferos encontraram maneiras de sobreviver. Suas adaptações, como o comportamento noturno, a dieta diversificada e a capacidade de viver em tocas, lhes deram uma vantagem significativa. Além disso, sua alta taxa de reprodução permitiu que eles se recuperassem rapidamente após a extinção dos dinossauros. Assim, com o desaparecimento dos grandes répteis, os mamíferos começaram a dominar os ecossistemas terrestres. Embora hoje a maioria dos mamíferos seja vivípara, os primeiros mamíferos eram ovíparos, ou seja, botavam ovos. Monotremados como o ornitorrinco e o equidna são exemplos vivos dessa transição evolutiva, mantendo características de seus ancestrais reptilianos. Durante a era dos dinossauros, muitos desses mamíferos ovíparos coexistiram com répteis gigantes. A botagem de ovos permitia que esses pequenos mamíferos protegessem suas crias em locais seguros, longe dos predadores. A transição para a viviparidade, que permitiu o desenvolvimento dos filhotes dentro do corpo da mãe, foi uma inovação posterior que contribuiu para o sucesso dos mamíferos. Muitos mamíferos primitivos viviam em tocas subterrâneas, onde encontravam abrigo contra os grandes predadores dinossauros. Essas tocas protegiam os mamíferos não apenas de predadores, mas também de condições climáticas adversas. No subsolo, as temperaturas eram mais estáveis, o que ajudava os mamíferos a manter sua temperatura corporal. Além disso, esses refúgios ofereciam um lugar seguro para criar os filhotes, longe dos olhares famintos dos répteis. Essa estratégia de vida subterrânea foi crucial para sua sobrevivência em um ambiente dominado por gigantes predadores. Embora os mamíferos primitivos fossem pequenos e aparentemente insignificantes durante a era Mesozoica, eles desempenharam um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico. Enquanto os dinossauros dominavam as cadeias alimentares superiores, os mamíferos preenchiam nichos mais baixos, controlando populações de insetos e pequenos animais. Sua presença também era crucial para a reciclagem de nutrientes nos ecossistemas, ao consumir plantas e pequenos invertebrados. Mesmo que fossem ofuscados pelos gigantes répteis, esses pequenos sobreviventes foram os verdadeiros precursores da ascensão dos mamíferos no período pós-Cretáceo. Sua resiliência e capacidade de adaptação garantiram sua sobrevivência e futura dominação. Os primeiros mamíferos deixaram um legado impressionante que moldou a evolução da vida na Terra. Sua capacidade de sobreviver a mudanças ambientais drásticas, predadores poderosos e eventos de extinção em massa pavimentou o caminho para o florescimento dos mamíferos modernos. A adaptação a ambientes noturnos, o desenvolvimento de cérebros maiores e a invenção da amamentação foram algumas das inovações que permitiram sua continuidade.
Com o desaparecimento dos dinossauros, esses pequenos sobreviventes assumiram o controle dos ecossistemas terrestres, dando origem a uma nova era de biodiversidade. O legado dos mamíferos primitivos permanece vivo nos mamíferos modernos, incluindo a humanidade. A história dos primeiros mamíferos que coexistiram com dinossauros é uma prova de resiliência e adaptação em um ambiente dominado por gigantes. Esses pequenos seres, que muitas vezes passaram despercebidos, desempenharam um papel essencial na manutenção do equilíbrio ecológico da Terra pré-histórica. Suas adaptações únicas, como o comportamento noturno, a amamentação e a habilidade de viver em tocas, garantiram sua sobrevivência e eventual florescimento. Com a extinção dos dinossauros, eles se expandiram para preencher os nichos deixados pelos répteis gigantes, transformando-se nas formas de vida dominantes do planeta. Hoje, seu legado é visível em cada mamífero que caminha, nada ou voa pela Terra, incluindo nós, humanos. Até a próxima!